Esta sessão ordinária abre espaço de 5 minutos para manifestação de representante da Sociedade Amigo dos Animais, SOAMA. Passo a palavra ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício número 624/2023. Ofício 624/2023, Caxias do Sul, 8 de agosto de 2023. Senhor presidente da Câmara Municipal de Caxias do Sul, vereador José D'Ambrosio, solicito o espaço de acordo de liderança para a Sociedade Amigo dos Animais, SOAMA. A bancada do Partido Socialista Brasileiro, PSB, por meio de seu líder, que o presidente subscreve, com a anuência dos demais líderes de bancada, solicita o espaço de acordo de liderança na sessão ordinária do dia 31 de agosto de 2023, quinta-feira, para a senhora Natasha Valente, representante da Sociedade Amigo dos Animais, SOAMA. Esse documento vem assinado pelo vereador Gilfredo Otto Camilles, Alexandre Bortoluzzi, Elisandro Fiuza, Gladys Frisso, Juliano Valim, Marisol Santos, Renato Oliveira. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Solicito ao vereador Alberto Meneguzzi que acompanhe o representante da SOAMA até a tribuna para a manifestação pelo tempo de até 5 minutos. Bom dia. Obrigada pelo espaço. Muita gente não ouviu falar da SOAMA, outros ouviram em verdades e injustiças, mas hoje vocês vão entender a importância da SOAMA para essa cidade. Quando começamos, ninguém falava da causa animal. Fomos pioneiros, a primeira ONG da cidade. Se ainda hoje somos taxados de loucos, imagine em 1998. Mas lutamos e conquistamos muito. Ao longo de 25 anos, temos muito orgulho de ter transformado a causa animal em Caxias com argumentos, seriedade e responsabilidade. Abrimos mão da nossa vida pessoal, nossa saúde, sem final de semana, feriados, assumindo a irresponsabilidade da sociedade, a omissão do poder público, com enormes limitações e pedidos de socorro diários, recebendo críticas constantes de pessoas que nem imaginam como é o nosso dia a dia. Chegamos a abrigar 2.000 animais, viramos notícia internacional como a favela de cães do Brasil. Caxias não ficou com vergonha, mas deveria. Aqueles animais esperavam por um lar todos os dias e cada um deles foi abandonado por alguém. Ao longo dos anos, contamos com a ajuda de muitos. Alguns deixaram seu melhor, outros seu pior. Faz parte. Deveríamos aprender mais com os animais. Em 2016, fomos alvo de uma campanha de calúnia e difamação, a mais covarde e perversa. Ninguém se interessa em ouvir o outro lado, ninguém exige provas, apenas acredita, repassa. Mas a verdade prevalece. Nunca fomos citados, processados ou condenados, e na justiça nossos processos contra quem nos caluniou foram ganhos. Na época pagaram os animais, a ajuda diminuiu, e sem poder cuidar dos 1.000 e pouco animais que abrigávamos, decidimos entregar a chácara para a prefeitura assumir. Seguimos trabalhando e lutando. Lutamos contra a criação de um CCZ, que iria sacrificar animais abandonados. Criamos a Lei Estadual 13.193, que proibiu animais abandonados de serem assassinados pelo Estado. Éramos um dos poucos estados brasileiros a ter esta lei, hoje é federal. Lutamos para que a sociedade e os órgãos públicos entendessem a importância dessa causa e que os animais têm direito. Conscientizamos e sensibilizamos 50.000 crianças em escolas da cidade, através do projeto Plantando Sementes, e fechamos parceria com as prefeituras de Gramado e Farroupilha. Criamos uma cartilha educativa, financiada pelo Judiciário e pelo MP, entregue para as crianças, as tornando protetores de animais com carteirinha. Criamos a cultura da castração e da microchipagem. Ninguém sabia o que era isso e, graças à SOAMA, hoje há castrações públicas aqui. Lutamos contra a castração química, acabamos com o uso de cães pela UX nas aulas práticas, acabamos com o tráfico de carroças na cidade, resgatamos e abrigamos quase 10.000 cães e gatos, além de pombas, urubus, galos e cavalos, doamos quase 9.000 animais castrados, vacinados, microchipados, com regras rígidas, entregando kit pós-adoção, investigamos casos de maus tratos e muitas pessoas foram condenadas na justiça,
Castramos quase 20 mil animais e seguimos castrando, a maioria gratuitamente. Fizemos história e fomos a primeira ONG da causa animal a desfilar no 7 de setembro. Participamos de seminários da causa animal, assistimos inúmeros palestrantes para continuarmos evoluindo como ativistas. Divulgamos notícias do Brasil e do mundo, incentivando os direitos dos animais e histórias inspiradoras de adoção e compaixão. Criamos a Gatinha Preta da Sorte, que incentiva o fim do preconceito com os gatinhos pretos. Criamos campanhas de conscientização na mídia, exposições, personagens super-heróis, tirinhas em quadrinhos, participamos de protestos, de debates, de infinitas reuniões. Distribuímos milhares de cartilhas educativas, pois sempre acreditamos que a informação pode evitar abandono e maus tratos. Resgatamos junto com a PAC os cavalos sobreviventes do abatedouro clandestino de Caxias, quando ninguém se importou por eles ou seu destino. Fiscalizamos rodeios e coibimos os maus tratos. Entramos na justiça e impedimos a retirada das pombas da Praça Dante, além de conseguir um laudo da Sociedade Brasileira de Infectologia que atesta que as pombas não causam mal nenhum a ninguém. Gratidão a todos que nos ajudaram nessas conquistas, sozinhos não somos ninguém. E finalizando, já dizia o Prêmio Nobel da Paz Bernard Shaw, o maior pecado que cometemos para com as outras criaturas não é odiá-las, mas ser indiferente a elas. Essa é a essência da falta de humanidade. Chega de esperar pelos outros, comece por ti. Nós estamos fazendo nossa parte. E vocês, o que têm feito pelos animais? Muito obrigada. Nos termos do inciso 3º do artigo 101, nosso regimento interno, essa sessão ordinária será suspensa para recepcionar o visitante ilustre secretário Gabriel Citon, falando sobre o projeto 131/2023, a reformulação do Fundel. Portanto, suspendo a sessão e até a tribuna, por favor, secretário.